Bem, amigos do YouTube, estamos aqui para esse vídeo em que eu vou falar sobre os perfis que Ricardo Jardim, um publicitário de 65 anos, cometeu um crime brutal nesse mês de setembro. Os perfis que ele usava na internet, usando IA para enganar as pessoas. Essa informação não está aí na internet. Eu estou aqui trazendo em primeira mão, porque eu já estava investigando esses perfis há um bom tempo, desde janeiro, fevereiro, eu já estava de olho nele. Quer dizer, pelo menos os perfis, eu não sabia que era ele, né? Eu descobri recentemente. E a intenção desse vídeo é mostrar um pouco o que eram os perfis, o que ele fazia na internet enquanto ele estava aí foragido, porque para quem não sabe, Ricardo Jardim já estava foragido por um crime bárbaro que ele cometeu contra a mãe dele. E ele estava em regime semiaberto e ele era para estar controlado, era para estar com a tornozeleira e ele não estava, ele estava por aí aprontando na internet e aí cometeu um outro crime bárbaro contra sua namorada. Então vamos falar desses perfis fakes, lembrando de duas coisas, que eu já vou avisar que vai ter no vídeo. Eu conversei com ele através de uma conta fake que eu criei para isso. E em segundo, existe uma, de todas as evidências que eu tenho, existe uma ainda que eu preciso de uma confirmação, que seria assim, a que dá o máximo de certeza. Eu tenho convicção que é ele. Mas assim, tem uma que falta, então se você já conhece o Ricardo Jardim, ou conheceu, se você conhece alguém que conheceu ele, que foi aluno dele, parece que ele foi professor de faculdade, alguma coisa assim, e você sabe disso, me fala, porque infelizmente todos os vídeos que eu achei sobre ele, não aparece essa evidência, e eu vou mostrar mais pra frente, tá? Aguarde aí que tem uma coisa bem interessante sobre ele. Para quem não sabe, eu tenho um perfil no Threads e desde que o Alexandre de Moraes bloqueou o X, eu tô ali no Threads, fazendo amizade, postando minhas coisas, geralmente coisas de entretenimento, entendeu? As minhas graças. E de repente alguém me fala, ó, existe um perfil fake de um rapaz, quer dizer, claramente IA, e ele tá enganando muita gente, ele tá se passando por um rapaz bonito, de cabelos compridos, de óculos, de barba, perfeito, e ele escreve coisas bonitas, e parece que ele enganou algumas pessoas, e ele simulou, te juro, ele simulou a própria morte. E alguém chegou com essa bomba, essa fofoca. E aí eu entrei no perfil, e aí eu comecei a analisar esse perfil, sem saber de que eu poderia precisar de muito mais coisa desse perfil, né? Porque quando eu já entro no perfil, ele já fala que, ó, eu vou desativar esse perfil, porque não tá dando, e aí fala, caramba, eu tenho que tirar prints, porque há uma saga aqui. Então quando eu entro no perfil, eu começo a analisar de baixo para cima, o que ele postava, né? Lembrando, o perfil chamava Romano Ortella, guardem esse nome, Romano Ortella, porque foi fundamental para eu descobrir que o Romano Ortella, na verdade, se trata de Ricardo Jardim. Porque ele criou mais 3 perfis fakes. E aí eu tô nesse perfil do Romano, e ele posta coisas sobre literatura, ele fala da vida dele, a vida falsa, fake dele, e tudo usando imagens bonitinhas de IA, usando aquela coisa meio efeito Pixar, Disney, né? Estava explodindo nessa época, que era por volta de fevereiro, a coisa da IA lá do estúdio Ghibli, que todo mundo tá fazendo. Então tava mais ou menos nessa época. E aí a gente vai acompanhando as postagens, e aí coisas bonitinhas da vida dele, coisas de literatura. De repente ele fala de uma pessoa que depois a gente vai perceber que essa pessoa gostava dele. E de repente ele fala que tem uma operação para fazer no coração lá nos Estados Unidos, que ele precisa viajar para os Estados Unidos para fazer uma operação no coração, né? Ele fala que vai para São Francisco, posta algumas fotos de São Francisco, depois a gente vai perceber que essas fotos tem no Google, tem no Pinterest, e de repente vem o fatídico post. O suposto irmão dele posta que ele morreu na mesa de cirurgia, ele não resistiu àquela fantástica cirurgia no coração, né? E cria-se um clamor ali, porque tinha muita gente que seguia ele, muita gente que gostava dele, e as pessoas assim emocionadas
Porém, no meio daquelas pessoas, há pessoas que falam, gente, isso daí é falso, esse cara está enganando, esse cara é uma história aí meio maluca. Então, vamos alertar. De repente surgem as últimas postagens que é a menina que foi enganada por ele, ela percebeu que ele estava mentindo e ela fez uma exposição dele. Ela expôs ele e falou, olha, ele está mentindo, ele não morreu, ele está aí, está enganando todo mundo. E ali ele começa umas postagens assim, criticando, brigando com essa menina. Ela estava com o perfil fechado, então eu não consegui entrar em contato com ela, não consegui falar com ela. E acabou. Ele morreu. E aí, quando eu peguei tudo isso, eu fiz os prints e fiz uma exposição no outro perfil. Esse post já não existe mais. Eu apaguei para até preservar o nome da menina depois que aconteceu toda essa coisa desse crime bárbaro. Porque a gente precisa entender que a pessoa que foi enganada por um perfil fake, ela tem muita vergonha. E essa é uma das ideias do canal, que é ajudar essas pessoas, trocar experiência, porque eu já fui enganado por um perfil fake por 3 anos. E essa é uma história que eu vou contar em um outro vídeo aqui no canal. Eu tirei esses prints, fiz a exposição, 1 hora depois ele fecha o perfil. Então eu tive sorte. Expus, o pessoal comentou, de repente me avisam que havia um outro perfil com as mesmas características, mesmos tipos de foto, de um tal de Antônio Viana. Lembrando, o Romano Ortella era um publicitário de São Paulo, super famoso, super descolado, bonito, tudo. De repente surge aí esse arquiteto, o Antônio Viana. Assim que eu já peguei a situação, eu já expus. Então, eu já expus, o pessoal já começou a cair em cima, porque eu comecei a tirar um sarro, né? Falei, ó, o morto ressuscitou, o Lázaro está aí de volta, então vamos lá. E o pessoal começou a brigar com ele, a falar um monte. E aí, nesse momento, ele fecha o perfil. Lembrando que esse Antônio Viana falava do antigo amigo dele que havia morrido. Então, outra evidência que era a mesma pessoa. E aí surge o terceiro perfil, Charles Grapper. E aí, esse perfil, que é o mais, assim, é o mais longo, é o que ele se expôs mais e é o perfil que eu conversei. Tanto quanto Eduardo Sanches, né, ali no meu perfil, quanto por fake. As postagens eram extremamente parecidas. Havia algumas diferenças muito sutis no estilo e tal, mas era a mesma coisa que ele postava. Aí ele sai da IA, que ele usa fotos dele mesmo, porque antes ele usava fotos dele mesmo com o rosto modificado. Agora ele começa a usar fotos totalmente feitas por IA, com o mesmo biotipo, o mesmo estilo, entendeu? Então ele não fugia muito disso. Nesse momento ele já conversava comigo, através do perfil fake, e com uma outra pessoa que eu obtive contato com ela através também do perfil fake. Foi meio que sem querer, né? Depois eu posso contar isso com mais calma em uma outra situação. E aí ela me passa outros prints também das conversas com ele. Então eu tenho conversas minhas com ele e dessa outra pessoa que está sendo enganado por ele. Eu expus de novo, agora como Charles Grapper. Depois de uma semana o pessoal começa a encher, ele fecha. Depois ele abre o perfil e aí ele já vem com contra-ataque. Ele começa a atacar todo mundo que foi mexer com ele. Por algum motivo ele não queria fechar o perfil. Ele não queria fazer outro. Porque eu acredito que ele já estava conversando como ele estava conversando comigo, com outras pessoas. Se ele fecha o perfil, ele tem que expor que ele cria perfis fakes e tal. Então ele mantém esse perfil e ele começa um contra-ataque. Ele começa a me ofender, ele começa a me xingar, começa a brigar comigo, me atormentar em todos os posts. Mas como eu já lido com hater no YouTube, eu ignorei. Eu respondi a primeira e depois o resto eu ignorei. Então não fazia sentido mais ele ficar me enchendo o saco. E aí ele acho que fecha mais uma e volta, bloqueia um monte de gente. E depois de muito tempo ele deleta todas as redes sociais. E esse é um tempo que ele passa muito tempo sem postar nada, sem fazer nenhuma postagem. E aí, por último, tipo, eu não sei quanto tempo antes, mas tipo 1, 2 semanas antes de acontecer esse segundo crime, né, que ele cometeu agora em setembro, ele cria um quarto perfil chamado Rafael Salter. E aí esse perfil assim vai que nem um vento.
Muito rápido, ele abre e depois fecha e acabou. E de repente aí ele tá preso. Então agora eu vou falar quais as características que ele falava, né? Eu conversei com ele, eu criei um perfil fake para falar com ele e ele falava assim. Ele elogiava, ele falava: você é linda, sonhei com você. Ele enviava músicas. Ele tinha uma coisa muito assim. Ele era muito, como que é, moralista. Ele gostava de moças mais assim tradicionais. Vamos dizer, eu não vou dizer do lar, mas ele era muito um cara assim, muito inteligente, muito correto, muito direito. Era um rapaz assim que acho que qualquer mulher se encantaria por ele. Porque assim, mesmo sabendo que o perfil era fake, e eu tive contato com uma das vítimas, né, dessa enganação dele, mesmo ela tendo noção, a pessoa tendo noção que ele é um perfil fake, a conversa dele era muito boa, a atenção que ele dava era muito boa. Mesmo porque ele não tinha nada que fazer, né? Ele estava foragido. Então ele dava atenção, ele elogiava, ele colocava a pessoa para cima, né? Porém, tinha um outro lado. Ele era muito controlador. Ele gostava assim de conquistar. Ele não gostava que a mulher fosse fácil. Ele queria que esse desafio de tentar conquistar a pessoa. Havia um jogo ali, um jogo mental. Ele era muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é muito perspicaz e ele conseguia entender, ler muito bem cada pessoa de forma diferente. Eu sei que houveram outras pessoas, houve outras pessoas que ele enganou. Ele também demonstra ser muito cheio de si. Então, o que ele falava? Ele falava que ele tinha mulher o tempo que ele queria, mas ele não estava procurando ninguém no Threads. Ele só queria, assim, mostrar, conversar, mostrar o conhecimento dele, postar as coisas. Ele não estava procurando ninguém. E o que ele falava na internet? Ele falava que morava em São Paulo, no Itaim Bibi, que ele trabalhava numa grande agência de publicidade de São Paulo, né? E ele era bem sucedido. Ele tem uma conversa que eu tenho com ele que ele fala que tinha mais de 60, 80 camisas. Só as que ele lembra, só as novas, sem contar as velhas. Então ele tinha muito papo. Ele tinha muito assim, eu sou bom no que eu faço. E ele falava que viajava e tal. Então ele era um homem assim que acho que qualquer mulher se encantaria a priori, né? Então ele tinha essa conversa, tudo é o máximo. E é um costume das pessoas que enganam por perfis fakes. Elas sempre são muito boas, elas são acima da média. E ele era um homem muito inteligente, então ele falava sobre literatura, falava sobre filmes, ele falava sobre várias coisas com muita inteligência, muita sabedoria, sabedoria não, mas ele tinha muito conhecimento das coisas, então era uma pessoa assim até agradável de conversar, se você for ver, né? Se você não sabe que é um cara maluco, doido, psicopata, poxa, é uma pessoa ótima para conversar. Tá bom, Eduardo, mas quais as evidências que você tem para linkar esses perfis a Ricardo Jardim? Eu tenho bastante evidências, mas eu vou assim mostrar o que eu posso mostrar. Entendeu? A primeira evidência é o perfil dele no LinkedIn. O LinkedIn, ele criou um LinkedIn que ele mostra uma foto de um senhor feito por IA e ele deixa claro ali Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não é o perfil do Ricardo Jardim, mas é o perfil do Romano Ortella. Lembra desse nome? Romano Ortella. Então ele já estava pensando em tudo, criar o perfil fake perfeito. Mas ele acho que não foi muito para frente com esse perfil, ele não fez uma coisa bem feita. Então ele cria esse perfil do Romano Ortella e deixa lá. E deixa claro que ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lembrando que os perfis fakes, sempre deixam rastros, sempre deixam informações pessoais da sua própria vida. Não tem como fugir muito. Porque se você está conversando com uma pessoa e a pessoa te pergunta: ah, mas e aquele lugar? Você tem que saber. Tá bom? Ele falava que é de São Paulo porque São Paulo todo mundo conhece. Você vai aí, você pesquisa sobre São Paulo e ele deve conhecer bem São Paulo. Tá bom? A segunda evidência é uma foto que ele postou ainda no perfil do Romano Ortella, que acho que as primeiras fotos que ele foi trabalhando, e ele usava fotos reais. Inclusive, há várias fotos que destacam essa mesma camiseta, que é uma camiseta
que chama, acho que Loja do... Acho que Fermento, Loja eu esqueci o nome agora. Mas é uma loja de um curso preparatório da Faculdade de Medicina. Eu tentei achar se ele estava lá, né, como seguidor, mas é muito provável que ele tenha ganhado essa camiseta aí na enchente, essas coisas, porque quem assistiu a reportagem sabe que ele conheceu a namorada dele na questão das enchentes do Rio Grande do Sul, ali na parte de doação. Então ele deve ter recebido essa camisa de doação. Nessa foto é possível ver ele segurando ali uma planta, e aí tem duas coisas interessantes. Ele usa a foto real com a modificação no rosto, e o braço dele é claramente o braço de alguém mais velho, de pelo menos aí 50, 55 anos, no mínimo. E com aquelas veias, assim, os pelos assim, até mostrando um pouquinho grisalho. E uma outra característica, que essa é interessante, é que há uma tatuagem no braço direito dele. Ou esquerdo. Agora é porque depende de como foi tirada a foto. Se for braço direito. Então tem uma tatuagem ali. Então se você conhece alguém que conhece ele, teve contato com ele, me fala se ele tem essa tatuagem. Porque eu não acho nenhuma foto, nenhum vídeo dele sem estar de manga comprida. Mas já fica claro que ele é um homem mais de idade, não é esse jovem maravilhoso aí, o terror da sedução que ele mostrava aí nas redes sociais. A terceira evidência é um vídeo que ele também postou mais ou menos na época do Romano Ortella, que ele está de cabelos curtos, e ele está com a mesma camiseta cinza, e ele está em algum lugar, eu não sei se esse fundo é algum parque aí, provavelmente de Porto Alegre, e ele fala alguma coisa. Depois ele usa um deepfake com o rosto do personagem dele, meio que tampando, né, o rosto dele. E ele fala com a voz dele. E se você comparar a voz dele com a voz dele fazendo a entrevista, né, já com o Ricardo Jardim, lá depois que ele cometeu o crime, você vai ver que as vozes são a mesma. Eu vou colocar um pedacinho aí da voz dele nesse vídeo, e uma voz dele falando. Eu gosto muito de morar nesse lugar, aí aqui nesse prédio, nesse bairro, porque é um bairro muito urbanizado, acho que bastante humanizado mesmo. Gosto bastante. Na hora eu me desesperei, não sabia o que fazia. Não é muita frieza da sua parte? Acho que sim, hoje eu reconheço. A quarta evidência, e eu acho essa uma das evidências, que é a evidência mais forte que eu tive, né? Que é aí que a gente vai se ligar que Romano Ortella era, na verdade, Ricardo Jardim, é uma postagem de alguém que já estava acompanhando isso, ou já viu, né? Já viu ele postando, e é uma moça que ela teve contato com ele, mas ela não deu bola, né? Ele tentou contato com ela, mas ela cagou pra ele. E aí o que acontece? Ela fala pra alguém e alguém faz uma postagem, essa postagem, e eu só fui descobrir muito tempo depois essa postagem, em que mostra as duas primeiras fotos que ele usa no perfil. Então, de início, ele usa a foto dele, mas depois ele muda para IA. E as duas fotos são ele. Então a primeira foto deve ser uma foto de uns 15, 20 anos atrás, ele de cabelo comprido e barba, então já era uma característica que ele tinha na vida real. E uma foto dele, tipo, velho. A foto dele com 60, sei lá, não sei quando tirou essa foto, mas deve ser bem recente. Então ele já tentou usar as fotos dele, e acho que foi o maior erro dele, assim, pelo menos para isso. E por incrível que pareça, alguém tirou esse print. Alguém guardou essas fotos. E depois fez essa exposição avisando, aquele perfil do... E aí ele tira um sarro, né? Ele chama Romano Mortadella, que acho que é um apelido que o pessoal chamava ele lá na época. E faz essa exposição. Só que esse é o problema. Quando eles fazem a piada, é muito difícil você procurar. Quando você procura Romano Ortella, não aparece. Então eu só descobri porque... alguém me contou que essa menina havia falado com ele. Quando eu procurei a menina, eu achei o post. E uma quinta evidência, mas essa é mais para confirmar mesmo, né? É que ele postou na época no Threads uma cachorrinha que seria dele. E ele falou que ela chamava Bolinha.
E hoje, quando eu fui dar uma pesquisada no Google, eu descobri um canal dele. Ele tem um canal aqui no YouTube, que curiosamente a última publicação é de 2015, que foi o ano que ele, né, ele fez aquilo com a mãe dele. E aí, adivinhem o vídeo de quem está ali no canal, o vídeo da bolinha. Então, isso já confirma que ele já, que era ele mesmo, né? Eu acho que está muito claro que é ele, ou melhor, que era ele por trás desses perfis falsos e que ele falava com outras pessoas. A gente não tem a dimensão de quantas pessoas ele falou, mas ele já estava fazendo isso. E obviamente no celular dele deve ter todas as fotos, todas essas imagens que eu tenho aqui que eu estou passando e estão com a polícia, mas eles não divulgaram, não, porque provavelmente não é relevante para o caso. Mas a gente tem que lembrar que isso é relevante para as pessoas saberem que é muito perigoso com o que a gente fala na internet. Não são poucos os casos de perfis fakes que enganam pessoas. Não são poucos. Não é assim, coisa assim, de vez em quando aparece. Tem muito, mas muito. Às vezes são até pessoas assim, inocentes, que querem esconder, mas às vezes tem um criminoso, uma pessoa louca, psicopata, e está enganando, prometendo amor, prometendo atenção, falando que te ama, e quando você vai ver, você é uma pessoa mais carente, você é uma pessoa mais tá precisando de um auxílio, e de repente você leva aquele baque, porque a pessoa não quer te ver. Inclusive tem uma história interessante do Ricardo Jardim. Eu acho que eu vou meio que terminar com ela. Depois que eu avisei pra moça que tava conversando com ele que ele era fake, ela começou a conversar com ele para tentar pelo menos arrancar informações. Ela me ajudou muito nisso. E aí ela marca o encontro. E eu achei engraçado, curioso, porque ele aceitou ir no encontro. Porque ela falou, eu vou estar em tal lugar, porque ele ficava fugindo, ele nunca mostrou o rosto, ela ficava cobrando, você não faz webcam, tal. E ele sempre fugindo. E aí ele marcou, não, eu vou, ela falou assim, eu vou estar num tal lugar, você aparece lá se você quiser. E ele confirmou. E eu achei estranho. Eu falei, ele não vai, óbvio que ele não vai. Mas, né, a gente ficou naquela expectativa de saber o que queria falar. E aí ele mandou um textão para ela, contando uma história extremamente dramática, e esses perfis fakes, eles são muito dramáticos. É muito dramático. Falando que, nossa, aconteceu uma coisa, um problema, eu menti pra você, porque assim, eu não moro bem em São Paulo, eu ia ser transferido, minha agência ia ser transferida para São Paulo, mas eu sou de Fortaleza e eu não consegui sair daqui para eu ter um encontro, e fez uma baita carta de amor, e se despedindo, e falando, eu acho que você não vai querer mais falar comigo, então adeus. E uma coisa bem clara do Ricardo Jardim é que ele gosta desse drama. Ele é muito Maria do Bairro. Então ele gosta dessa coisa assim, cartas de despedida. Aquilo é muito... Pra ele é recompensador, entendeu? Ele fazer isso, ele se despedir do personagem em alto... Não sei se vocês entendem esse nível de loucura, obsessão, doideira dessa pessoa. Então aconteceu isso. Ele marcou, mas não foi. Né? Óbvio que ele não foi. Então isso mostra muito o que a gente tá falando por aí, tá? E uma segunda coisa, assim, antes de finalizar, você, assim, foi vítima de uma pessoa fake, de um golpe, a pessoa te enganou, e você não tem com quem conversar porque você tem vergonha. Pode conversar comigo, pode entrar em contato, vem, eu quero juntar essas pessoas, eu quero ouvir você, a sua história, o que você está falando. E quem nunca foi enganado, você fica aí tirando sarro, falando, pô, a pessoa é muito burra, a pessoa foi enganada. Como pode? É uma foto, dá para ver que é fake. Muitas pessoas sabem até que a foto é falsa, mas... a pessoa não tem... ela vai conversar por outros motivos, às vezes até para tentar desmascarar, para tentar ver quem que é, por curiosidade, e acaba se envolvendo. Então você aí não fique tirando sarro, não fique chamando de pessoa de burra, pessoa, como que a pessoa pode ser enganada, porque todo mundo é enganado um dia.
Todo mundo vai ser enganado. Às vezes não é pelo perfil fake, às vezes é pela esposa. 10 anos aí casado e tá levando chifre na cabeça. Tem gente aí que o cunhado faz você de trouxa há muito tempo. Teu funcionário aí te enrola, que enrola pra caramba. Então assim, né? Às vezes a pessoa ficou ali 20, um mês, 2 meses conversando com perfil fake. E isso afeta muito a vida da pessoa. Mexe muito, porque mexe com sentimento. Às vezes a pessoa não quer dinheiro. O Ricardo Jardim nunca pediu dinheiro, entendeu? Mesmo sendo os crimes que ele cometeu sendo relacionados a dinheiro, mas ele nunca pediu dinheiro para ninguém, porque a coisa é o envolvimento emocional. Ele gostava de enganar, ele tem talvez uma doideira, psicopata, louco, maluco, não sei, narcisista, sei lá que desgraça que ele tem, que ele gostava de ver a pessoa gostando dele, endeusando ele, dando biscoito para ele, e ele sentia bem com aquilo, enganando os outros, entendeu? Então tem pessoas assim, muitas pessoas assim na internet, e a gente nem sabe por quê. Então, mas é isso o vídeo. Se vocês quiserem, eu trago mais informações, eu posso fazer um vídeo contando toda a minha conversa com ele, a gente faz aqui um react, contando mais detalhes se vocês quiserem. Me fala aí o que vocês querem saber disso, entendeu? E eu vou trazer também outros casos. Já tem algum perfil fake aqui que eu quero trazer, de um cara aí que tá vendendo e-book aí, fingindo ser outra pessoa, tá bom? E muitas outras coisas mais, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!